Existe uma substância que, se você reduzir sua dose por apenas uma semana, desativa centenas dos seus genes, destrói 70% das suas células de defesa contra o câncer e envelhece seu corpo em 10 anos. Essa substância não é uma droga ilegal. Você já teve acesso a ela desde que nasceu, e as chances são altas de que você esteja se privando dela agora mesmo. Até o final deste vídeo, você vai entender exatamente o que está acontecendo dentro do seu cérebro e do seu corpo enquanto você dorme, e o que está sendo destruído enquanto você não dorme. E tem uma coisa específica que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, que pode estar acelerando o Alzheimer silenciosamente. Fica até o final. Imagina o Carlos. Tem 34 anos, trabalha em tecnologia de informação, é pai de 2 filhos. Todo dia ele acorda às 5h30 da manhã, já com o cérebro acelerado. Dorme por volta da 1 da manhã, 4 horas e meia de sono, às vezes 5. Ele até brinca, vou dormir quando morrer. Na reunião de terça-feira, o Carlos não conseguia lembrar de nada do que tinha estudado na véspera. Ficou envergonhado. Achou que era estresse, falta de foco, talvez déficit de atenção e hiperatividade. Fez exames, tudo normal. Mas não era nada disso. Era o que estava acontecendo dentro do hipocampo dele toda a madrugada. E foi só quando um pesquisador da Universidade da Califórnia publicou os dados que tudo ficou assustadoramente claro. Vou te dar 3 razões pelas quais isso piora, e rápido. Primeira, a cada noite que você dorme menos do que precisa, seu cérebro literalmente não consegue gravar o que você aprendeu. Os pesquisadores mediram 40% de queda na capacidade de formar memórias novas. Não é metáfora, é a caixa de entrada do seu cérebro desligada. Segunda, uma única noite com apenas 4 horas derruba 70% das suas células assassinas naturais, as que identificam e destroem tumores. 70% em uma noite. Terceira, a Organização Mundial de Saúde já classifica o trabalho noturno por turnos como provável carcinógeno por causa da interrupção do sono. Agora imagine isso acumulado por meses, por anos. Mas antes de te mostrar o que realmente acontece durante o sono e por que a solução não são remédios, preciso que você entenda por que tudo que você já tentou para compensar o sono perdido simplesmente não funciona. Existe um processo que ocorre durante o sono profundo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Os cientistas chamam de fusos de sono, ondas elétricas poderosas que percorrem seu cérebro nas camadas mais profundas do sono. Esses fusos funcionam como um sistema de transferência de arquivos. Cada noite, eles pegam as memórias frágeis e temporárias do seu hipocampo, sua caixa de entrada, e as movem para um armazenamento de longo prazo mais seguro e permanente. Sem esses fusos, as memórias do dia simplesmente desaparecem. E aqui está a parte que poucos falam. À medida que envelhecemos, esses fusos diminuem, o sono profundo piora. E pesquisadores agora têm evidências de que essa deterioração do sono profundo não apenas ocorre junto com o Alzheimer, ela contribui ativamente para ele. Não são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, uma alimenta a outra. E sim, isso significa que proteger seu sono hoje pode ser uma das coisas mais concretas que você faz para proteger sua mente nos próximos 20 anos. Vamos aos números que tornam isso impossível de ignorar. Existe um experimento global com 1,6 bilhão de pessoas que acontece 2 vezes por ano, o horário de verão. Na primavera, quando perdemos apenas 1 hora de sono, 1 hora, os ataques cardíacos aumentam 24% no dia seguinte. No outono, quando ganhamos essa hora de volta, queda de 21%. O mesmo padrão aparece em colisões de veículos e acidentes de trabalho. Agora pensa no João, 52 anos, que sempre se orgulhou de dormir 6 horas. Meu corpo adaptou, ele dizia. Num estudo com adultos que dormiam exatamente 6 horas por noite durante uma semana, os pesquisadores mediram algo perturbador. 711 genes tiveram sua atividade desestabilizada.
metade foi desligada, incluindo os genes do sistema imunológico. A outra metade foi ligada em excesso, incluindo os genes associados ao crescimento de tumores e inflamação crônica. 6 horas, uma semana, 711 genes. E o mais perturbador, que eu vou te mostrar agora, é o que isso significa para quem acha que coloca o sono em dia no fim de semana. 3 coisas que a ciência do sono confirma, e que você pode aplicar hoje. Primeiro, o sono não é um banco. Você não acumula dívida de sono e quita depois. Quando você passa a semana dormindo 5 horas e tenta compensar no sábado, o dano já aconteceu. A memória que não foi consolidada na terça não volta. As células imunes que morreram na quarta não ressuscitam. O fim de semana recupera parte da sensação de cansaço, mas não o dano fisiológico. Segundo, a regularidade vale mais do que a quantidade. Dormir e acordar no mesmo horário todos os dias, inclusive fins de semana, é mais poderoso do que tentar dormir muito em dias alternados. Seu cérebro funciona com um relógio biológico preciso. Consistência é o que calibra esse relógio. E o terceiro vai parecer simples demais, mas tem uma razão fisiológica específica por trás. Terceiro, temperatura importa. Seu corpo precisa reduzir a temperatura central para iniciar e manter o sono. É por isso que você dorme melhor num quarto frio. A temperatura ideal fica em torno de 18 graus. Um quarto quente literalmente impede o sono profundo, mesmo que você adormeça. Agora quero que você imagine algo comigo. Imagine acordar amanhã, tendo dormido 8 horas de sono real, profundo, não apenas deitado, dormindo de verdade, com fusos de sono ativos. Você abre os olhos, não precisa do alarme. Sua cabeça está leve, as coisas que você estudou ontem estão acessíveis, consolidadas. Você não precisa reler o mesmo parágrafo 3 vezes. Seu sistema imunológico está trabalhando em plena capacidade. Suas células assassinas naturais estão ativas, patrulhando. Seus genes do sistema imune estão ligados, os genes inflamatórios silenciados. E lembra do Carlos do início do vídeo? Com uma mudança no horário de dormir, sem remédio, sem suplemento, em 3 semanas ele passou a lembrar de reuniões, a reter o que estudava, a acordar sem aquela sensação de que o dia começou errado. O que mudou não foi a força de vontade dele, foi a biologia. Talvez você esteja pensando, mas eu tenho filhos pequenos, não tenho como controlar meu sono. Faz sentido pensar isso. Mas a pesquisa mostra que mesmo pequenas melhorias, passar de 5 para 6 horas e meia com mais consistência, já produzem mudanças mensuráveis na função imune e cognitiva. O perfeito não pode ser o inimigo do possível. Ou talvez, eu tentei dormir cedo e fico rolando na cama por horas. Aí a ciência tem uma resposta clara. Se você fica acordado na cama sem sono, levante, vá para outro cômodo, faça algo calmo. Seu cérebro associa a cama ao lugar em que você fica acordado sofrendo, e você precisa quebrar essa associação. Só volte quando sentir sono real. E se você está pensando, não tenho tempo para dormir 8 horas? A pergunta que Matt Walker, o maior pesquisador do sono do mundo, faz é esta: você tem tempo para ter 70% menos células de defesa contra o câncer? Tempo para envelhecer 10 anos mais rápido? Tempo para alimentar o Alzheimer? O sono não é luxo, não é preguiça, é a infraestrutura de tudo que você quer construir. Saúde, memória, desempenho, longevidade. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que ainda acredita que pode funcionar bem com 4 horas. Pode ser a informação mais importante que essa pessoa recebe essa semana. E no próximo vídeo, você vai querer ver isso antes de continuar. Vou te mostrar o que os pesquisadores descobriram sobre cafeína e sono. Não é o que você pensa. E o erro que quase todo mundo comete pode estar sabotando o sono mesmo quando você faz tudo certo. Até lá, dorme bem.